Olá, estamos começando o programa Sociedade e Direito, que é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Hoje nós temos a satisfação para debater o tema O Caos na Segurança Pública, aqui no nosso estúdio, dois grandes especialistas na área. Aqui do meu lado, o senhor doutor, advogado, Cláudio Justa, grande amigo, presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, especialista em Direito Constitucional. É um prazer tê-lo conosco aqui nos nossos estúdios. Também temos aqui o senhor Coronel Plauto, mestre em Segurança Pública, homem que conhece bem a questão da segurança, uma vez que trabalhou já como diretor do IPPO2, presídio aqui do Estado do Ceará. E nós queremos começar aqui a nossa discussão, o nosso trabalho aqui. Quero agradecer a presença dos senhores, sei da questão do tempo. E me diga uma coisa, meu amigo Cláudio Justa, como está hoje o mundo penitenciário do Estado do Ceará? Questão de números, como é que está? Nós estamos vivendo realmente um momento perigoso, nós temos, pode acontecer a qualquer momento, uma rebelião, algo desse tipo. Como é que você vê essa questão hoje da penitenciária? Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez aqui nesse programa. E, Arnaldo, hoje a questão penitenciária ela se tornou uma questão extremamente preocupante, né, no âmbito do país. Nós que temos um contato mais direto com a questão penitenciária, né, por conta do conselho, das inspeções, já conhecíamos essa situação, que é o hiperencarceramento, uma superlotação carcerária, um baixo efetivo de agentes de segurança prisional, de agentes penitenciários, infraestrutura dos presídios, a arquitetura dos presídios que não favorece também a uma custódia adequada. Então, esses fatores que se acumularam ao longo da história, agora estão eclodindo, né? E aí no âmbito nacional. Aqui no estado do Ceará nós temos 26 mil presos, condenados. Desses 26 mil, nem todos estão encarcerados. Nós temos aí uma média de 23 a 24 mil presos encarcerados nas unidades penitenciárias, nas grandes unidades e nas cadeias públicas do interior. Mas essa situação é hoje uma situação de extrema tensão, por conta, sobretudo, da questão das facções criminosas que atuam dentro do sistema. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor falou em 26 mil condenados. Já passaram ali pelo processo trifásico, receberam a sentença, estão condenados. Tem uma ideia do número que aguarda condenação? Não. Os presos provisórios, né, nós temos nesse total dos encarcerados, 26 mil, integram o sistema. Certo. 26 mil integram o sistema. Esse sistema é integrado por presos condenados, que estão cumprindo o regime fechado ou semiaberto, e presos provisórios, numa média de 60% a 70% de presos provisórios. Provisoriamente, que ainda não receberam sentença. Que não receberam sentença, ou aqueles que receberam sentença, estão no aberto e voltaram a delinquir e tiveram a reentrada no sistema. Esse percentual, nós temos de presos provisórios, nós temos o chamado preso provisório puro. É aquele camarada que nunca sofreu nenhuma condenação penal, nunca entrou no sistema e está no sistema agora de forma provisória no primeiro processo criminal que está sofrendo contra si, está preso cautelarmente. E nós temos aqueles que não são propriamente primários, é aquele que reentrou no sistema, que estava no regime menos gravoso, caso aberto, e voltou a delinquir, e aí sim ele volta ao sistema. Volta ao sistema, tá ok. Coronel Plauto, enquanto diretor do IPPO2, o senhor experimentou na prática essa situação de ter um número muito maior do que a quantidade de vagas que o senhor tinha lá no presídio?
Se o senhor experimentou isso, como foi que o senhor lidou com isso? Como que um diretor de presídio, como um homem de segurança, lida com essa situação? Bem, boa tarde, agradeço pelo convite, Arnaldo, amigo Cláudio, Justa. Bem, o excesso da população carcerária, ela é uma realidade que não é de hoje. É uma realidade que vem acompanhando o sistema há muitos anos. Acho que quando o sistema começou, ele já começou com excesso. Desde o século XIX aqui no Ceará, que vem tentando isso aí com a cadeia pública, que hoje é em Setu, que foi a cadeia pública de Fortaleza, que era um modelo de cadeia pública. Eles tinham como referência o modelo francês de fazer o encarceramento. Então, na época era algo bastante moderno, mas logo aquela cadeia ela também ficou superlotada. Acho que nos anos 80 veio a construção do IPPS, que era o nosso maior presídio, né, que lá recebia também presos políticos. Inclusive, aqui no IPPS, o último preso político a ser colocado em liberdade era aqui do IPPS. E o IPPS ele já vivia, mesmo sendo um presídio enorme, ele já vivia essa questão também de um excesso de população carcerária com relação à quantidade de vagas. Então, não é um problema novo. Quando eu estive à frente de um presídio aqui, no caso do IPPO2 também, me chamou a atenção esse excesso, era em torno de 25% a 30% o excesso. De excesso. E o que mais me chamou a atenção na época foi que dentro dessa unidade nós tínhamos tanto os presos provisórios como os presos condenados. Isso aí me chamou muito, me causou grande preocupação, porque a própria lei de execuções penais ela pede para separarmos essas pessoas, né? Mas separar em presídios diferentes. Na época o governador ele construiu algumas centros provisórios, CPPL, Centro Provisórios, Centro Prisional... De provisórios, CPPL, Casa de Prevenção Provisória de Liberdade. CPPL. Aí ele criou a CPPL1 para tentar separar, né? Ter cada um no seu lugar. Porque eles perceberam o óbvio, né? Existem mais presos. O óbvio que não é para ser o óbvio, né? E dentro da população carcerária, que o Cláudio falou há pouco, a grande maioria é de presos que ainda não foi julgado, são presos provisórios. Então, pensando em separar, ele criou essas CPPLs, essas casas de privação de liberdade, provisória de liberdade. Por isso o CPPL. Criou já existia a da Caucaia, era a única que existia, e ele criou a 2, a 3, a 4, no complexo de Itaitinga, que fica em frente ao IPPS. Paralelo a isso, houve a interdição também do IPPS, porque viram que o IPPS não tinha a mínima condição de segurança para manter ainda alguma pessoa encarcerada. Ele trouxe um modelo que ele viu no Texas, nos Estados Unidos, no deserto. É um modelo sem muralha, um pouco diferente, e implantou aqui. E a ideia inicialmente era até uma ideia interessante, onde os agentes penitenciários faziam a patrulha por sobre os presos, né, e tinha toda uma estrutura de segurança. Mas uma estrutura de segurança que era garantida se respeitasse aquele limite populacional para aquela unidade, ou seja, se não extrapolasse a quantidade de vagas necessárias. Só que a velocidade do encarceramento maior. Era muito maior, né? Então, as delegacias, eu lembro que no final do governo Lúcio Alcântara, ele transferiu todos os presos das delegacias, que era um pleito dos policiais civis, um pleito inclusive justo. Muito justo, né? Muito justo. E retirou todos e levou para essas unidades, as primeiras que ele havia construído, acho que foi a 1 na Caucaia, mas logo aquelas delegacias já estavam lotadas de pessoas e as unidades prisionais da mesma forma. Então, essa realidade de número de presos e vagas nas unidades penitenciárias é uma realidade não só aqui do Ceará, mas uma realidade de todo o Brasil. Então, lá no IPPO2, a primeira providência que eu tomei foi fazer essa separação de presos provisórios e presos condenados. E também com o apoio da secretária e com os juízes das várias execuções penais, nós fizemos e a Defensoria Pública, nós fizemos alguns mutirões, justamente para diminuir esse excesso prisional dentro dessa unidade. Então,
Foi algo interessante, nós tivemos êxito, mas eu creio que não dá para nós compararmos a população carcerária, o perfil da população carcerária de quando eu era diretor, eu falo aqui de 2010, e é um passado muito recente, com o perfil da população carcerária de hoje, 2017. Naquela época ainda não estava estabelecida a presença das facções criminais. Nós víamos assim de uma forma muito tímida ainda, uma ou outra pessoa. O que eu percebi assim, claramente no IPPO foi a presença de pessoas, estrangeiros, né, ligados a máfias da Europa, principalmente a italiana, a colombiana e a peruana, com a relação com o tráfico de drogas. Por Fortaleza ser geograficamente um ponto, uma área de passagem, privilegiado, né, para transportar essa droga para a Europa e para a África. E o Brasil, lógico, ele é a fronteira com os maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. Então Fortaleza ela fazia parte dessa rota, por isso que tantos estrangeiros estão hoje presos aqui nas nossas unidades penitenciárias. Então nós fizemos essa separação do provisório e do condenado. Mas sim, eu estava falando das facções, mas ainda não vi a presença dessas facções tão forte como hoje a gente vê nas unidades. Era algo muito incipiente, assim, né? Aqui diziam que os grupos locais não permitiam a entrada desses grupos do sudeste do país. Só que o Brasil, ele se tornou também um país consumidor de droga, de destaque. Né? O maior consumidor de droga no mundo hoje é os Estados Unidos e o segundo maior consumidor de drogas é o Brasil. Então essa droga ela também não era só de passagem, ela era droga também para abastecer consumo. O mercado interno, o mercado brasileiro que já estava bem ativo e que já estava rendendo muitos lucros para esse traficante. Isso fez com que essas facções elas se fortalecessem tanto no Brasil como aqui no estado do Ceará, que aceitou mais essa influência do sudeste do país, com as facções que já estavam estabelecidas no sudeste do país, principalmente ali em São Paulo, porque no Rio as facções atuavam mais nas comunidades, nos morros, mas em São Paulo elas se estabeleceram nos presídios, e aquela cultura lá criminosa, bandida, que eles atuavam lá, infelizmente eles exportaram para os outros estados da federação, e o Ceará ele se tornou também foco dessa distribuição criminal que essas facções começaram a fazer. Eu acho que o que nós podemos tirar das palavras do senhor é a seguinte, que o crime no nosso país, ele agora não é mais local nem regional, ele é nacional. Essas facções criminosas, porque você liga a televisão, você vê a facção A agindo no Presídio do Norte, a mesma bandeira da mesma facção no Sul, no Sudeste e aqui no nosso estado. Então, eu penso o seguinte, o crime está nacionalizado. Eu posso, então, entender que essas facções criminosas, seria algum absurdo eu falar que elas hoje dominam o sistema carcerário? Eles dominam os presídios? Será que seria um absurdo falar isso? Não. Falar de domínio significa que eles teriam todo o controle da unidade, né? Sim. E isso não é exatamente a verdade. Mas existe uma grande influência e crescente, isso que é preocupante, dessas facções, desses grupos, né, que estão no sistema penitenciário. O Coronel Cláudio falou uma coisa que é muito importante. O Brasil saiu do status de passagem para ter o status de consumo. Isso fortalece o comércio. Em 7 anos. Então isso fortalece muito. O Brasil se destacar como um local consumidor daquele produto, não apenas de passagem, isso fortalece o enraizamento das facções no sentido de negócio. Porque aí ficou melhor de pulverizar os negócios dele, né? Nos bairros das cidades. É mais fácil consumir aqui do que mandar, né? Importar. A ação policial, e aí nós temos que deixar isso é claro, foi efetiva, tanto que há encarceramentos, e uma grande parcela desses operadores, vamos chamar assim, do sistema de tráfico, eles foram encarcerados e foram para o interior do sistema penitenciário. Chegam no sistema penitenciário, eles encontram o quê? Um sistema com muita vulnerabilidade, baixo efetivo de agente prisional, unidades que não estão aparelhadas para uma custódia adequada, em grande parte
você não tem a possibilidade, portas que nós chamamos, portas de saída ressocializadoras, né? A superlotação prisional expulsa os programas de ressocialização das unidades. Então, você pensando uma unidade modelo, como essa que o governador Cid Gomes trouxe lá do Texas. Era uma unidade modelo. Né? Agora, é uma unidade modelo para funcionar para 400, 500 homens, 600 no máximo. Eu acho até, Cláudio, que um dos motivos desse insucesso que a gente, infelizmente, está testemunhando no sistema penitenciário brasileiro é que as cadeias, elas têm uma estrutura para receber muito preso. Tem cadeia para 1.000 presos, para 800 presos. Eu acho que isso, para administrar, ele é mais complicado. Muito interessante. Né? Muito então, interessante. eu acho que essas cadeias, elas têm que ser menores, né? Existe uma experiência que é muito exitosa, que começou em Minas Gerais, que estão trazendo aqui, a vice-governadora já foi ver essa experiência, o antigo secretário, o secretário anterior, Hélio Leitão, também viu, que é das APACs. Né? E lógico que as APACs, ela não é a solução, o modelo APAC não é a solução para todo o sistema, mas ela é uma boa alternativa para determinado perfil de preso, para determinado tipo de abordagem ressocializadora. E a APAC, uma das características dela, e eu acho que isso é um dos motivos do sucesso dela, dentre outras ações, é que ela restringe a quantidade de internos, e eu creio que ela restringe a uma quantidade de 200 internos. Ela não tem uma capacidade muito grande. Então, o diretor, ele consegue administrar aquela cadeia, até sabendo o problema de cada um, problema não só legal, mas também alguns problemas pessoais, que dá para ele também acompanhar a família daquele interno, e a possibilidade de uma ressocialização é bem maior, e a possibilidade de ter algum tipo de rebelião é bem menor. Com certeza. Por isso o sucesso desse modelo de cadeia. Então, acho que é uma experiência que eu espero que aqui no Ceará, que pelo caminhar, parece-me que vai acontecer ainda nesse governo, né, dessa gestão, e eu acho que vai ser uma boa experiência. Talvez essa seja uma das saídas para o sistema. Diminuir para controlar. Sim, né? sim. E não fazer aquela grande penitenciária, como a gente vê nos filmes, Alcatraz, aquela coisa gigantesca. É mais complicado de administrar, né? É semelhante a uma família grande, né? É mais difícil de você cuidar de tratar uma família com 10 filhos do que uma com 2 filhos, né? E quando dá problema, o problema é sempre macro. Agora, uma coisa que é importante destacar, que a população em geral imagina que o sistema está totalmente povoado por integrantes de facto. Não, ali é uma minoria. Agora é uma minoria que exerce tanto poder que eles subordinam com muita facilidade os que não estão. Então, existe a grande maioria, a massa carcerária, foi aquilo que o Coronel Plauto já escreveu um livro a respeito tem até um conceito seu que é do furto aquisitivo, do roubo aquisitivo. Criminalidade aquisitiva. É aquele pessoal que até para manter o próprio vício vai ali e arrisca um assalto, né? Arrisca ali e vai para o sistema. Esse pessoal, ao chegar no sistema e ver um sistema vulnerável do ponto de vista da segurança, ele acaba tendo que se vincular a alguém que dê segurança ali dentro. Ele é capitaneado, né? Ele é cooptado facilmente por lideranças que estão ali dentro. E aí sim é que o grande problema. Você não consegue controlar o fluxo de entrada que é constante numa unidade, o juiz determina, não pode permanecer mais tempo numa delegacia. Os autos de prisão em flagrante, esse procedimento de flagrante até a apreciação do juiz sobre a conveniência de manter aquela pessoa encarcerada demora muito. Mesmo com a audiência de custódia, antes demorava ainda mais, e mesmo com a audiência de custódia ainda demora muito. A cognição do juiz a respeito da conveniência ou não de manter aquela pessoa. E isso é que eleva muito rapidamente o número de provisórios. Então, nesse momento, você tem um fortalecimento das facções. Porque você está entrando gente que está saindo das ruas e aí eles se tornam ali uns soldados, escravos do crime organizado. Tem um livro muito interessante do Jeremy Bentham, que é o Panóptico, né?
Então, a ideia que nós temos é a seguinte, que o Estado é o grande olho, ele está observando aqui e a grande função dele é punir e trazer para um determinado local. Ele trabalha toda essa questão da estrutura física, né, dos prédios, da repartição. Eu entendi no que você falou, Cláudio, que cada vez está aumentando, ou seja, o Estado está vigiando. A polícia faz o trabalho dela, ela está nas ruas, ela prende, ela leva, mas parece que é uma torneira aberta, e nós temos, a prisão seria uma caixa d'água, a torneira está aberta, é só enchendo, e aquilo não tem fim. O que não há algo que possa ser feito, porque você só vê o sistema cada vez mais inchado. Agora mesmo, recentemente, no Rio Grande do Norte, aí fica difícil a gente dizer que a facção não controla, né? Porque no Rio Grande do Norte nós observamos agora que houve uma rebelião, certo? Onde a polícia teve uma imensa dificuldade em entrar devido a como estava a situação, e um local onde devia existir 125, tinham 600. Então, não para agora de encher. no Rio Grande do Norte, eu acho que não deveria nem ter aquela prisão lá, porque eles fizeram uma prisão de segurança máxima em cima de uma duna. Em cima de uma duna. É hilário, né? Isso é hilário, né? Isso aí. Então como é que você faz e ainda dá o nome de segurança máxima? Mas eu acho que essa visão utilitarista do Jeremy Bentham, né, ela tem que ser revista, né? Inclusive o Foucault reforça muito isso, né? Dessa visão panoptista, né? Isso. Panóptico, né? Mas eu acho que com a não ressocialização, ou seja, o percentual de não ressocialização do sistema, esse modelo ele é um modelo que já demonstra que ele não se adapta muito à realidade brasileira. E também pela quantidade de pessoas que entram no sistema penitenciário. E aí a gente tem que analisar um pouco antes, né, da postura das polícias no Brasil. E aí é uma outra discussão. Eu acho que cabe já uma reforma dessas estruturas de polícia. Eu entendo que a estética militar ela é válida para a segurança pública, mas o princípio de segurança não cabe para os modelos de polícia. Ou seja, as polícias elas não podem estar distribuídas nas ruas, o policiamento não pode estar distribuído na rua com o único objetivo de prender. Sim. E sim, ele tem que estar distribuído nas ruas das cidades com o objetivo de proteger. Então, essa visão de prender e a visão de proteger está muito vinculada à origem militar. Porque a origem militar faz com que as polícias elas sejam distribuídas no território com o objetivo de capturar, que é o objetivo militar. Já numa visão de polícia, o objetivo é proteger. E as polícias brasileiras, devido a essas amarras com relação ao militarismo, não na questão da estrutura, que eu acho que é válida, né? E aí, por isso que, para mim, a grande crise de identidade das instituições de segurança pública no Brasil, principalmente a Polícia Militar, é que ela tem como base o militarismo, mas para executar o serviço dela, ela não pode executar ou não deve continuar executando com essa visão militarista. Porque senão a visão fica de aprisionamento e gera um outro problema na ponta. Perfeito. A prisão ela deve ser uma consequência da proteção. E não, ela não pode ser a finalidade do policiamento. Do ato de proteger. Eu até concordo demais com o que o senhor disse. E essa questão da polícia, o Brasil é um dos 5 países do mundo onde nós temos polícia civil, polícia militar, né? Falta ainda no nosso país essa democratização da polícia, né? E eu acho que é o sonho de todo cidadão é poder olhar para o policial, chegar, encontrar com ele e ver, antes de tudo, um educador, que um educador da lei, alguém que se aproxima, né? Mas o nosso tempo está se acabando, né? O assunto é fantástico, né? Poderíamos aqui passar horas conversando com essas duas sumidades do conhecimento aqui. Mas eu passo para o Coronel Plauto para que ele possa fazer as considerações dele. Depois você, Cláudio. Bem, para mim é um prazer. Eu me sinto muita vontade de falar sobre esse tema. É algo que eu já vivo há 28 anos. E estou à disposição, né, do programa. E sempre que estiver aqui convidado, aqui estarei.
Eu também me sinto sempre muito à vontade de estar aqui, a um amigo, Arnaldo. E essa questão hoje da discussão da segurança pública, do sistema penitenciário, ela é muito importante, a sociedade tem que participar. Por exemplo, essa questão que o coronel falou, da doutrina, do tipo de doutrina corporativa e ao mesmo tempo da execução do serviço do policial, é fundamental para pensarmos uma eficiência do policiamento sem perder conquistas que são grandiosas da corporação, e o que ele chamou de estética militar, eu achei interessante, a questão da presença, da questão simbólica. Então, eu acho que essas discussões, o seu programa está de parabéns por levantar essa discussão e eu acho que devemos continuar aí em outras instâncias. Tá ok. Essa discussão é algo que você também faz parte. A questão da segurança, ela é algo que diz respeito a todos nós. Todos nós passamos por isso. Então, a nossa mensagem é que você cuide de seu filho, de seu familiar. E algo muito importante o cidadão preso, ele vai retornar. Ele vai retornar à sociedade, né? Que tipo de cidadão nós queremos que retorne? Isso é algo que todos nós devemos pensar. No mais, o programa Sociedade e Direito vai ao ar todos os dias pela FGF, canal universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay. Até a próxima. Muito obrigado por sua audiência. Thank you.